Estamos começando mais um programa Odonto Prime. O tema do programa de hoje é um tema especial, um tema gostoso para a gente discutir, é sobre a estética. Nesse assunto a gente vai mostrar para vocês como é que funciona e quais são as etapas para reconstruir os dentes, para recuperar o que foi perdido, criar, na verdade, os novos dentes para que esse paciente possa ter uma estrutura melhor. Moldar um sorriso novo, né? Fica bonito, fica harmônico, porque a gente tenta imaginar o seguinte: como deve ter pessoas em casa que estão passando por uma situação que ele tem o seu convívio familiar ou com seus amigos e na hora de uma brincadeira ou de um sorriso acaba colocando a mão na frente porque se sente constrangido, tem vergonha da sua situação naquele momento. Vai desaprendendo a sorrir. Desaprende a sorrir, ele dá a impressão de uma pessoa tímida, às vezes enquanto ela nem é tímida, é o que a gente diz, parece um sorriso amarelo. Quantas pessoas que devem estar descontentes com o seu sorriso? Nós vamos falar um pouquinho de toda a tecnologia que existe hoje para que a gente possa estar fazendo essa estética nos pacientes. Vamos falar um pouquinho dos laminados cerâmicos, das coroas de porcelana pura, de todo o trabalho em metal free que garante um sorriso muito mais harmônico, muito mais natural, muito mais agradável. Tá? Hoje em dia, cada vez mais, né, as pessoas estão procurando o consultório não mais para resolver uma dor, uma cárie ou enfim algum problema nesse sentido. Grande número hoje da parcela da população tem procurado o consultório para que realmente queira um sorriso melhor, queira sorrir melhor, mais agradável, isso melhora a autoestima, isso melhora muito a qualidade de vida. O padrão estético de hoje é diferente do que era antigamente. Antigamente a pessoa queria, na verdade, um dente de ouro. Isso. Hoje, na verdade, ela quer um dente o mais natural possível, né? Sim. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje, detalhadamente, de todos esses assuntos. Vamos começar um pouquinho falando dos laminados de porcelana, ou facetas de porcelana, ou laminados cerâmicos. Existem várias denominações para esse mesmo assunto, né? Então, o que seriam isso? Seriam finas lâminas de porcelana, que elas são coladas na parte da frente do dente para a gente corrigir forma, cor e posição. Tá? São colados de que maneira? Colados de maneira adesiva, tá? Por laser ou fotopolimerização. Aí as pessoas sempre acabam perguntando, mas não é muito frágil, eu acho que isso parece tão frágil, vai quebrar. Descola. E eu costumo falar o seguinte, só vai quebrar se você ingerir alguma coisa ou fizer alguma coisa que quebraria o seu próprio dente, que quebraria o seu esmalte. Então ela é muito resistente, é uma técnica que tem sido amplamente utilizada e com alto índice de sucesso. Outra coisa que as pessoas me perguntam muito, porque nas próteses antigas davam, né? Mas tem infiltração? É o que eu costumo falar, gente. Antigamente, as próteses elas eram cimentadas com um cimento, era muito poroso. Então, com o passar do tempo, aquela borda do dente, esse cimento ele ia esfarelando. Na medida que ele ia esfarelando, as bactérias entram e começam a se depositar naquela região que não tem como higienizar e vai dando as cáries embaixo das coroas, entre outras coisas. Tem uma consistência, como o próprio nome diz, é um cimento. Ele acaba se esfarelando e hoje é uma resina, é uma cimentação resinosa que une adesiva por luz. E com resina. Então ela não esfarela com o passar do tempo e evita muito. Então se a técnica for bem executada, a gente gosta sempre de frisar isso, é um tratamento muito duradouro e um resultado muito previsível e gostoso. Outro tratamento que envolve essa parte estética, fora os laminados, são as coroas metal free, ou seja, elas são livres de metal. Antigamente, os dentes eram montados com uma base metálica, grossa, muito grossa, tinha muito metal, aparecia por trás dos dentes. Sobre esse metal aqui era feita a aplicação da porcelana, então sobrava pouco espaço para a aplicação dessa porcelana. E o que isso gerava? O dente ficava opaco, ficava sem brilho, tinha até um tom meio acinzentado, porque barrava no fundo escuro desse material. E hoje a gente consegue ter uma situação bem diferente. Outro problema que pode ser gerado, ou que gerava em função desse tipo de coroas, que são metalocerâmicas, quando a pessoa tem uso, alguns devem talvez ter em casa e até percebam, dependendo da situação, da idade que ele já tem, do quanto tempo já tem essa coroa, como ela foi executada, os cuidados, às vezes até com relação à higiene, o que pode acontecer? Surge uma borda acinzentada, isso surge uma borda entre a gengiva e o dente que destaca bem, fica bem delimitado e
compromete com certeza o sorriso desse Quem paciente. tem sabe o quanto fica tímido em sorrir e aparecer aquela margem gengival escura, né? Pois a porcelana, ela era feita ao contrário, eles colocavam muito metal porque eles achavam que o metal dava mais resistência, né? E na verdade na época até dava, porque é o que a porcelana daquela época era uma porcelana muito friável, muito frágil, então ela quebrava muito fácil. Então eles faziam realmente muito metal e pouca porcelana, né? Hoje nos dentes, principalmente os anteriores, os dentes da frente, são feitos as coroas, então, como a Morgana comentou, laminados free, sem metal algum. Quando tem a necessidade de algum tipo de material para que dê um reforço talvez um pouco maior, é a base de um material branco, que pode ser a zircônia, tem outros materiais como IMEX, LT, os nomes são um pouco técnicos, envolve mais a parte de laboratório, e eles são usados para que dê uma situação um pouco diferente e para cada caso específico, quando há necessidade para poder recompor um pouquinho. Acho que tem uma foto para mostrar, Deixa eu até ver aqui. Daquelas bordas acidentadas que você comentou. Sim. Vamos mostrar para vocês. Quem está em casa já vai se identificar, né? Então esse paciente é um paciente que ele é novo, né? Esse paciente tem em média 30 anos. E ele tinha feito essas coroas há não muito tempo, então vocês podem ver ali aquela borda cinzentada bem nos incisivos centrais. Então isso que está aparecendo ali é o metal que está exposto, né? O metal dessa coroa que está exposto, gerando esse sorriso que ele quase não queria sorrir na consulta, né? Um sorriso meio tímido, mas como ele tem um sorriso gengival, aparecia bem. Então isso faz com que a pessoa sorria, como o Gia falou, com a mão na boca ou com um pouquinho de receio. Só completando talvez aqui o que a gente comentou, percebe-se mesmo como a região é opaca, diferente do contorno que tem nos dentes naturais, a translucidez nessa região do dente, a gente acaba perdendo, entendeu? Perde mesmo a parte estética. Isso, ó, mostrando também como os dentes tinham muito metal, né? Aquelas coroas que eram inteiras de metal. Só uma laminazinha na frente, estética, então, né? Na verdade ficou um sorriso muito pesado, né? E ali embaixo mais um sorriso aparecendo também essas bordas metálicas. Então essas coroas, elas deixavam o tratamento com um aspecto muito acinzentado, né? Então hoje o resultado ele é muito mais natural, ele é muito mais translúcido, porque nós temos uma camada grossa de porcelana para a gente poder fazer uma translucidez muito parecida com o esmalte. E é isso que a gente está sempre buscando. Então, o que a gente pode perceber com essas fotos, o que a gente comentou, tanto o laminado como essas coroas metal free, livres de metal, elas servem para resolver vários problemas na área estética. Correção da cor, às vezes, como a gente comentou, fechar o espaço que existe entre os dentes, tá? Então, são coisas que ela nos dá essa possibilidade, esse recurso rápido, em poucas sessões a gente consegue resolver essa situação. Na próxima foto tem o resultado daquele caso anterior, ó, né? Que vocês podem ver aquele mesmo caso que estava aparecendo as duas bordas metálicas, então é o mesmo rapaz, então agora ele podendo sorrir muito mais tranquilo, né? Sem aquela borda metálica, então tratamento todo em metal free.